Fala aí, pessoal. Esse aqui é mais um episódio do BSM Podcast. E você sabe, é aqui que você encontra as pessoas mais influentes da indústria da segurança. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Rafael Duarte. Tudo bem, Edu? Maravilha, cara. Você tá tranquilo? É Rafael Duarte ou Rafael Silva? O que você gosta mais? Nome completo é Rafael Duarte Silva, mas o Tá. que eu gosto é de Rafa. Rafa, deixa eu te falar, cara. Eu te conheço há algum tempo, mas tem boa parte da sua carreira e da sua história que eu não conheço. E aí, Sim. esse aqui é o momento para a gente conhecer. Fala um pouquinho de você, da sua carreira, das empresas que você passou, das suas experiências, para quem não te conhece. Uhum. Pode ser? Pode, Vamos tranquilo. lá, Rafa. Bom, cara, eu sou natural de... Na verdade, eu nasci em Santo Amaro, né? Mas passei toda a Caramba. infância, adolescência morando em Guarulhos, né? Então, sou de São Paulo mesmo. Eu entrei no mercado de segurança eletrônica mais como uma aposta, né? Em 2012, se não me falha a minha memória, né? Que eu entrei nesse mercado, mas toda a minha carreira, né? Toda a minha formação, ela foi em cima de TI, né? Então, eu sou bacharel em ciência da computação, pós em engenharia de software. Então, toda a minha visão de mercado veio da minha experiência no segmento de TI, né? E a entrada no mercado de segurança eletrônica se deu por uma oportunidade, né, de mercado. Eu sou muito grato a três pessoas, né? É uma gratidão assim eterna a três determinadas pessoas que realmente me fizeram esse convite para estar entrando nesse Em mercado 2012. em 2012. Caramba. Para mim foi era uma incógnita, né? Porque pô, um cara que certificação Linux mexia muito com SAP, você mexeu com SAP? SAP, certificado SAP, as principais certificações Cisco também eu tinha. Eu me certifiquei Oracle 11G e eu fui desenvolvi uma das primeiras aplicações, isso na faculdade ainda, primeiras aplicações quando chegou a versão 2.2 do Android Froio, se não me engano, na época. Legal. Você trabalhava numa integradora de TI, numa Sim, eu revenda? O que trabalhava que era? numa integradora de TI, né, que era uma prestadora de serviço também, né, e cheguei a trabalhar numa fábrica também de hardware, né, era uma fábrica que ela importava algumas peças chinesas, né, e montava servidores, montava storages, né, e eu também trabalhei, tive uma experiência bacana nessa empresa, né, hoje essa empresa não existe mais, ela foi comprada por uma outra empresa Tá. chinesa, né, depois virou uma outra companhia americana, tal, hoje eu nem sei como é De que tá essa storage? companhia, de servidores e storage, Servidor storage. né. Ok. E a minha entrada foi justamente assim, uma incógnita, porque, cara, de TI, né? Passei para o integrador, desenhei e participei de projetos de SAP, projetos com Cisco, Caramba. né? Infraestrutura. E você começa a conversar com uma determinada pessoa do mercado, ele fala, não, vídeo monitoramento e segurança eletrônica é legal pra caramba. Cara, eu torci o nariz, né? Cara, Eu nossa. falei, pô, peraí, câmera, né? Porque eu tinha aquela visão da câmera analógica, né? Em 2012 a gente tinha o quê? O IP, mas ainda tinha muito projeto de câmera analógica, né? Sim. Não vou dizer que o IP estava nascendo, porque não estava nascendo, né? Mas ainda tinha muitos projetos com câmeras analógicas, Você né? nunca tinha tido contato nenhum com o Era CFTV, zero, nada. zero, zero. O que, honestamente, para mim foi muito bom. Por quê? Porque eu vim com uma visão completamente diferente. Porque hoje, se você falar hoje de segurança eletrônica, de vídeo monitoramento, é 100% TI. Sim. Os projetos, né, escalabilidade, virtualização de solução de vídeo monitoramento, né, cálculo de banda, de próprio cálculo de armazenamento do storage, dos vídeos que são gravados, de áudio, né, compressão de dados, ou seja, tudo é TI, né? Quem não entende de TI está fadado ao fracasso no mercado de vídeo monitoramento e segurança eletrônica. Então, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu já tinha essa visão, né? Isso foi interessante por quê? Porque fez com que eu ocupasse cargos, né? E fosse recebendo promoções nas empresas que eu passei e construísse essa carreira que eu tenho hoje. Você entrou como técnico, como suporte, Entrei como como técnico, vendas. como pós-vendas, na verdade, né? Como Tá. técnico de suporte, né? E dentro da empresa que eu entrei, que eu Qual comecei a empresa que trabalhar, você entrou? foi a ISS. Ah, na Na ISS mesmo. ISS, direto na Que ISS, legal. né? E lá dentro, junto com a antiga gestão, a gente descobriu que precisava de uma equipe, né? Ou de pelo menos alguém que ocupasse a função de pré-vendas, né? Tá. Por quê? Porque a gente enxergou também que existia uma lacuna no mercado, e ainda hoje existe, que é aquela lacuna entre você ser o consultor, né? Vestindo a camisa do fabricante, sendo consultor do projeto, que muitas vezes é a função de um pré-venda, né?
Hoje, infelizmente, a gente tem alguns pré-vendas que eles são apenas orçamentistas. Ele lê um edital, lê uma referência técnica, ele descobre qual que é o modelo de câmera e pede preço, né? Mas aquele pré-venda de estar no cliente, fazer a apresentação, montar um laboratório, pilotar uma POC, desenhar um projeto, desenhar uma solução, uma topologia completa, são poucos hoje no mercado que fazem, em poucas empresas, inclusive. E na ISS a gente identificou que isso era necessário. Foi o que destacou muito a ISS no mercado, né? O fato de que ela realmente entendia o que o cliente precisava e desenhava o projeto para o cliente, né? Muitas vezes, dentro da empresa, a gente estava especificando servidor storage, que não era a função de um fabricante de VMS, né? A maioria das vezes, você simplesmente tem as recomendações mínimas ou recomendações mínimas, né? O mínimo e o bom, né? Mas na maioria das vezes no projeto a gente acabava desenhando, né? Porque o integrador ele não se sentia seguro, porque não tinha expertise que nós tínhamos na ferramenta. O cliente também se sentia inseguro para desenhar, porque ele queria ver funcionando, né? Então, cabia a nós fazer o que hoje a gente chama, entre aspas, né? Vou fazer o trabalho do integrador. Então, como fábrica, a gente acabava fazendo esse trabalho, fazia todo esse desenho. Então, atuava muito como consultor, né? Dentro da empresa, né? Junto com os meus colegas, né? Principalmente ali da área técnica. E acho que foi o que diferenciou muito a ISS no mercado, né? Naquela época, né? E hoje a gente vê, a maioria dos grandes fabricantes, pelo menos, tem essa função do pré-venda estar no cliente, o pré-venda estar acompanhando, né? E por conta dessa minha experiência, isso facilitou bastante, né? Eu era um cara de bastidor, eu era desenvolvedor, né? Então eu ficava programando, né, com fone, ouvindo minhas músicas e tal, mas eu vi que eu podia crescer profissionalmente, né, se eu saísse dos bastidores, né, e aprendesse a lidar com o cliente, a estar conversando com o cliente, né, aprender a definir uma topologia, né. Quando você trabalha com análise de sistemas, né, você está acostumado a entender as requisições de um sistema, as requisições para um determinado projeto. Isso falando de TI, né. Na segurança eletrônica não é muito diferente, né. No vídeo monitoramento, projeto de vídeo monitoramento não é muito diferente, né. Então já tinha essa facilidade de entendimento, né. Ok, você quer que eu desenhe um sistema, precisa ter essas aplicações, né. Trazendo essa bagagem de TI para o mercado de vídeo monitoramento e segurança eletrônica, isso facilitou bastante. Sim, sim, sem dúvida. E, cara, eu não sei como é que você vê a ISS, que você começou, né, na indústria. E eles vendem que meio que uma solução artesanal, customizada. Uhum. Então, acho que para você, certamente, juntamente com as pessoas que estavam lá, é uma puta escola, né? Eu costumo dizer que é perfil. Muitas vezes a pessoa não se encaixa na empresa, não é por falta de competência, é perfil, né? A ISS naquela época ela tinha um determinado perfil, ainda hoje, né, tem muito o conceito de você Sim, desenvolver soluções, eu acho isso muito bacana, né? sim. Então empresas, elas precisam se adequar ao perfil do funcionário e vice-versa, né? Então tinha uma galera, né, alguns continuam até hoje, que tem mais esse perfil de ser um pouco mais arrojado, né? De você ter a habilidade de você identificar uma oportunidade, olha, eu preciso desenvolver uma aplicação específica, uma funcionalidade determinada, entendeu? Não é que você não tem isso pronto, não é isso. É que muitas vezes o cliente ele tem uma determinada necessidade, né? E eles detêm uma plataforma que é possível você desenvolver e você aplicar isso dentro de um produto e muitas vezes não virar só uma customização, né? Virar de fato parte do produto como um todo, né? Então, para quem veio de TI, para quem estava acostumado com desenvolvimento de aplicação, para quem estava acostumado com essa situação de customização de atender o cliente, isso foi muito bom. Porque Caramba. isso também me deu uma visibilidade, uma visão, né? Me deu uma visão diferente do mercado, né? De que câmera não era simplesmente você plugar, esticar puxar um cabo branco, coaxial, puxar um cabo branco, plugar num DVR e ter a imagem. Não, tinha algo ali dentro, né? E eu me apaixonei por esse mercado justamente por quê? Porque eu via que esse mercado no futuro ele ia virar 100% TI, né? Sim. Hoje a gente fala de inteligência artificial embarcada nas câmeras. Naquela época, eu lembro que eu fazia demonstração e eu falava de, olha, essa câmera é HD, High Definition. A gente tá falando de 720p, né? Uhum. Hoje é normal eu fazer projeto com câmera 4K com analítico embarcado,
Sim. E às vezes o cliente até me questiona, ele fala, pô, mas não dá para reconhecer a cor do meu óculos, né? Essa câmera tem tanta tecnologia, será que eu não consigo reconhecer a quantidade de barba que cresceu na minha cara? Então, assim, a gente vê hoje perguntas que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, seriam impensável, né? E eu gostei, foi o que me fez continuar nesse mercado, né? Me fez apaixonar por esse mercado, justamente por conta disso, né? Porque eu vi que isso é 100% TI. É 100% desenvolvimento de novas funcionalidades. Hoje a câmera ela é um sensor, né? Hoje a Sim. câmera ela é um computador praticamente portátil. Hoje você processa uma quantidade absurda de dados em uma câmera que era impensável na época, né? Na época você pensava, na câmera e eu vou processar tudo no VMS, né? Tudo no servidor, porque a câmera não aguenta o processamento. Hoje não. Hoje a gente já está falando de topologias onde simplesmente o servidor ele tem uma configuração mais resumida, né? E a câmera ela tem todo esse processamento. Por quê? Porque a tecnologia permite isso. Né? E isso é TI, cara, é evolução tecnológica. Não adianta, Sim. né? A gente mudou muito, evoluiu muito nos últimos 10 anos. Sim. Rafa, hoje você está na Vivotec, né? Depois você vai contar um pouquinho mais sobre a Vivotec, sobre a sua atuação. Mas um detalhe que eu queria te falar é o seguinte: para quem trabalha mais tempo no mercado, sabe, quem inventou a primeira câmera IP foi a Axis. Sim. Só que o mercado brasileiro, ele conheceu câmera IP com a Vivotec. Sim. A primeira câmera IP que eu peguei na minha mão, acho que foi meados ali 2007, 2008. Lá o Sérgio da Alphadig, não sei se você conhece. Conheço. Ou conheceu. Ele que foi o cara que desbravou esse mercado aqui. Falou, isso aqui é câmera IP, e todo mundo... É uma webcam para filmar bebê? Não, é uma câmera IP de segurança. Sim, sim. Aí tinha todo aquele negócio de infraestrutura, de rede, que você acabou de comentar, que, você não conseguia trafegar a imagem, que nem a gente trafega hoje. Então, hoje a gente já tem codec próprio para isso, a gente já consegue compactar a imagem para transferir. Então, naquela época era muito mais complicado. Ainda nesse assunto, Rafa, eu queria saber de você. Você está numa empresa que é taiwanesa, né? Taiwanesa. Como é que você enxerga hoje essas empresas chinesas, né? Que são gigantes, têm uma capilaridade gigante, uma capacidade de entrega gigante. Como que você enxerga essas empresas hoje no mercado brasileiro? De fato, eles dominaram o mercado? Acho que a palavra domínio, né? Dominar o mercado, acho que ela é muito forte, né? O Brasil, assim como a América Latina, mas principalmente o Brasil, ele é um mercado muito sensível a preço. Isso é um fato. Nós estamos conversando hoje, o dólar deve estar a 5,23, né? Então, quando você fala de produtos importados aliado à nossa infeliz carga tributária, Boa. nós temos um custo muito alto de aquisição de um produto de qualidade, né? Então, quando o pessoal me pergunta, pô, o chinês ele dominou o mercado, eu não acredito que ele tenha dominado o mercado, mas ele controla acima de 60% desse mercado. Minha última pesquisa de fontes imparciais, inclusive com imparcialidade ideológica, né? O último levantamento que nós tivemos, o controle do mercado na mão das duas principais marcas chinesas e de uma terceira marca que é OEM Isso chinês, Brasil, isso Brasil, é OEM chinês, né? Então, assim, são 3 chineses, ele estava controlando ali já perto dos 65% já do mercado, né? O que acontece é que os outros fabricantes acabam brigando entre si por essa outra fatia do mercado, né? Então você resta ali os 35%. Esse 35%, ele acaba caindo na mão de outros fabricantes, né? E esses 35% ainda tem daqueles fabricantes que têm importação ilegal por algumas revendas, né? Então são marcas que não estão no radar, né? São marcas que, voltei recentemente, participei, né? Na verdade, da ISC Las Vegas, né? Então você vê marcas que você não conhece no Brasil, né? E algumas revendas importando, não importa se é chinesa, se é taiwanesa, se é vietnamita, enfim, né? Mas você ainda tem, assim, algumas marcas com importação ilegal. Nesses 35% de mercado, né, nessa faixa, eu acabo brigando com outros concorrentes, quando, na verdade, nós poderíamos estar compondo as soluções para um projeto. Né? A minha política hoje com a Vivotec, não é fácil liderar uma empresa como a Vivotec no Brasil, né? A minha política é a política da boa vizinhança com esses parceiros, né?
Então, já tive inúmeras reuniões com principais diretores desses outros parceiros, né, que alguns chamam de concorrentes. Eu não chamo de concorrente, não é meu concorrente, né? Eu não sou dono da Vivotec e o diretor também não é dono da outra empresa, então não é concorrente, Sim. né? Então, o que que eu faço com essas outras empresas, né? Vamos compor o projeto, né? Às vezes ele não consegue fazer a entrega de equipamento, né? A Vivotec, ela não sofre tanto com lead time, por quê? Porque hoje nós fazemos parte do grupo Delta Company, né? A Delta Electronics, né, hoje controla parte da Vivotec, né, um percentual, é acionista majoritário, né, então isso facilitou muito. A Delta, ela é uma empresa de 19 bilhões de dólares, né, Delta é automação, né? a Delta, na verdade a Delta Electronics é Tem, o deve ter PS, é um várias coisas. mundo, né, 95% dos dispositivos eletrônicos do mundo, tem um componente Delta, É é maior, absurdo, maior do que eu imaginava. é Eu conheci a absurdo. Delta Controls meados ali de A 2010. Delta Controls é uma outra empresa que a Delta Electronics comprou. Ah, tá. Né? Então o pessoal conhece muito a Delta Controls, né? Mas a Delta Electronics, que é a mãe, a matriz ali, Tá quem debaixo do comprou, guarda-chuva da Delta aí comprou a Delta Electronics. Controls, a Delta Electronics comprou a Delta Controls, comprou a Mart Network, que é uma empresa também A de câmera, Marte? a Mart, A Marte dos DVRs bonitões lá? sim, Nossa, cem por cento, essa eu não comprou cem sabia. por cento, comprou também a Eltec no Brasil, a Merlux, várias empresas, né? E comprou parcialmente, né? Sócio majoritário da Vivotec, né? Comprou Que algumas legal. ações da Vivotec, né? Então, isso fez com que a gente tivesse o nosso prazo de entrega reduzido, né? Que é Porque importantíssimo. inauguramos recentemente uma nova fábrica no Vietnã. A Vivotec é uma empresa 100% taiwanesa, não temos nenhuma relação com a China, não temos fábrica na China, nem nada do gênero. Então, toda a produção da Vivotec é em Taipei, né, capital de Taiwan. E agora inauguramos também uma fábrica no Vietnã, né? Então, a gente também observa muito esse mercado dos chineses, né? Justamente por conta da Delta, porque a gente olha para outros mercados também, né? Então, quando o pessoal me fala de dominância, eu não acredito que tenha, de fato, uma dominância no mercado nacional. Eu acredito que, de fato, você tenha, sim, uma fatia do mercado maior na mão dessas três empresas, né? Uhum. E a outra parte, a gente acaba conflitando com outros participantes do mercado, né? Sim. Agora, o mercado brasileiro, ele é fantástico por quê? Porque ele tem espaço para todo mundo. A analogia que eu faço de câmera, do mercado de vídeo monitoramento do ponto de vista de câmera, é a mesma no mercado automotivo, né? Então, assim, o mercado brasileiro é onde todas as montadoras querem entrar. Ok. Se elas não entram com todos os seus carros, os seus veículos, os seus modelos, elas entram com alguma empresa pertencente a um grande grupo, né? Sim. Você pode não ter uma Mazda aqui, né? Mas você tem outros representantes do mercado japonês, né? Você pode não ter determinada marca, mas com certeza uma empresa daquele grupo está presente no mercado nacional. Para a Vivotec, o Brasil, ele é o segundo país mais importante, só fica atrás do México na Quando América você fala de Latina. importância, você fala em volume de venda de negócios? Volume de venda, não só volume de venda, mas também de negócios e principalmente de projetos. Né? A Ok. Vivotec é uma empresa muito voltada a projeto. Nós temos escalabilidade para atender o retail, para atender o SMB, nós temos. Temos equipamento para isso? Também temos. Temos projetos e cases de retail, SMB? Também temos. Né? Agora, os nossos distribuidores também são muito focados em projeto. Né? Tá. Mas hoje a Vivotec ela pode atender qualquer segmento de mercado. Sim. Né? Isso que faz com que o pessoal de Taiwan olhe muito bem para o mercado nacional. Ok. Vocês Né? têm a solução lá para o entry level, lá para o low-end, Sim. mas os canais de vendas da Vivotec focam em A projetos. maioria foca em projeto, né? Tá. O que é natural também, porque é toda uma questão de cadeia e volta no que eu comentei no início de perfil. Né? Uhum. Então você tem o perfil do distribuidor, esse perfil desse distribuidor ele atrai determinado perfil de integrador, que atrai determinado perfil de cliente. Quando você vai ver, você basicamente está focado muito em projeto. Né? O que a gente tem feito bastante, isso eu tenho iniciado junto com o meu time desde dos terceiro quarto de 2023, foi justamente tentar quebrar alguns paradigmas, né? Ir para outras verticais, procurar mares mais calmos, né? Por assim dizer. Mares mais E calmos. ir para outras verticais, e eu tenho feito esse trabalho com alguns distribuidores para tentar ir para outros mercados. A gente tem tido êxito, tem sido bem importante, né?
E o que a gente está fazendo é justamente isso, porque a concorrência com os chineses, ela existe, né? E muitas vezes ela é uma concorrência saudável, em outras nem tanto, né? Mas é uma realidade no mercado, né? É uma realidade. E hoje a abordagem com o cliente mudou muito, né? Se antigamente a gente saía com uma mala com 10 câmeras, montava aquelas câmeras assim, trazia o suíte e que colocava as câmeras, e ó, deixa eu mostrar para você como a imagem da minha câmera é boa. Hoje isso não funciona mais. É obrigação a imagem ser boa. Obrigação, né? E muitas vezes você está dando um tiro no pé quando você quer fazer uma POC só de imagem para o cliente, né? Porque às vezes o monitor desse cliente é o monitor mais barato possível, Sim, o sim. mais básico possível, e não vai mostrar as nuances da diferença de imagem da câmera. Não é todo cliente, não é toda POC que você encontra um monitor com 500 nits, por exemplo, para mostrar de fato que o branco é branco, o fator sRGB, né? Ou seja, quando você traz a sua câmera que tem uma imagem de melhor qualidade, que possui um melhor sensor, muitas vezes esse cliente não vai ver diferença. Mas a câmera que eu pago um pouquinho mais barato tem a mesma qualidade da imagem. Aí você olha para a tela e você fala, não, realmente está parecendo que tem a mesma qualidade. Por quê? Porque a infraestrutura dele, a estrutura dele atual não condiz com a sua qualidade e não é suficiente para você mostrar isso para ele ali naquela apresentação. Uhum. Então até a abordagem com o cliente mudou muito hoje, né? Sim. Hoje a gente tem cada vez mais utilizado o argumento de questionar para o cliente o que você precisa para o teu projeto, o que está fazendo falta. Né? Aquela famosa frase, né? Qual que é a dor do cliente, né? Adoro. Todo coach fala isso, né? Os coach. Mas não está muito longe da verdade, né? De fato, a intenção é você chegar num cliente e ver qual que é a dificuldade, qual que é a necessidade do projeto, né? Acho que a dificuldade é ele te falar que tá doendo. Né? Esse papo coach, ele sim, ele faz sentido. Sim. Nas minhas experiências, assim, com o BDM, Rafa, eu tenho 3 pontos, assim. O cliente, ele precisa comprar a tua empresa, institucionalmente falando, comprar você, ou seja, confiar em você, ou você ser indicado por alguém que essa pessoa confia. Ponto. Sim. Não tem outra forma de desenvolver negócio. Tem outras formas, principalmente a parte de governo, mas falando de mercado privado, é dessa forma que Sim. as coisas acontecem. Voltando um pouquinho na questão lá de China, de mercado, eu acompanho bastante, há muito tempo, alguns canais, né, de informação fora do Brasil. Uma é a Security Hotel, tem a Security Source e tem a IPVM, né, o Sim. IPVM lá do John Honovitch, que ele basicamente nasceu como um blog para fazer teste de produtos. Só que hoje o pessoal até brinca que eles se tornaram meio que uma veja do mercado da segurança eletrônica, Uhum. que tem coisas ali que tem a curacidade, né, interna pela equipe de jornalismo dele, mas tem outras que não. E que o americano é bairrista, isso daí todo mundo já sabe. Só que esse canal, esse blog, eles pegam de uma forma muito pesada com as 2 empresas chinesas que a gente estava falando. Eles também batem em outras coisas, principalmente em política de vendas. Aí eu não sei como é que funciona a Hikvision e a Dahua Sim. fora do Brasil. Posso falar o que acontece aqui Sim, no sim. Brasil, né? É difícil, por exemplo, esse gancho da política de venda, né? Uhum. Se um fabricante vende direto para o integrador, ou uma revenda, né? Enfim, o distribuidor, ele não gosta. Em português, claro, que ele não gosta, ele fica bravo, ele reclama, né? Se o integrador, que vai fechar um grande projeto, ele não tem a possibilidade de comprar direto de um fabricante, tem que comprar do distribuidor, ele também não gosta. Então, assim, ninguém fica satisfeito com nada, né? Então é difícil você agradar o mercado. E o mercado, né, esse órgão, mercado, que é o grande fantasma do mercado, ele é formado por pessoas. E pessoas especulam o tempo todo. O mercado é uma grande bolha de especulação, né? Quando você questiona a revenda ou a estratégia desses grandes fabricantes, chineses ou não, né? Você vai questionar o mercado e você tem que questionar as pessoas, né? Exatamente o que elas procuram, né? Do ponto de vista da Vivotec, para nós é importante uma cadeia de distribuição, né? Então, nós temos os nossos distribuidores autorizados. Uma revenda hoje, ela simplesmente não pode importar câmeras da Vivotec,
O integrador hoje que nós conhecemos de mercado, ele não compra direto da Vivotec. Você não tem aquele famoso integrador com aquele selinho premium. Ele Não. tem que comprar obrigatoriamente de um distribuidor. O distribuidor que faz toda a parte de logística, importação. Exatamente. Tá. Para nós é importante a presença do distribuidor. Okay. Né? Ele vai fazer a importação, ele vai representar a marca. Né? É por isso que os nossos distribuidores, hoje, eles devem ter um estoque local para atender esses integradores. Fazer o papel de distribuidor. Se eu tenho um distribuidor que não faz papel de distribuidor, por que eu não vendo direto para o integrador? Sim, sim. É o que os fabricantes também se perguntam. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Né? O distribuidor ele tem um papel de distribuição. Importação, estoque, atender as demandas, né? Gerar novas oportunidades também, porque ele tem um time comercial para vender esses produtos. Né? E o integrador, ele tem a função, ele tem que fazer o papel dele, né? De integrar as soluções, entrar com serviços, né? No cliente final. Que o grande objetivo é chegar no cliente final. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, determinados mercados que são, por exemplo, o mercado americano que é protecionista, o Brasil também é um mercado protecionista. Né? Quando a gente tem as nossas reuniões com o pessoal de fora, eles falam, o Brasil é um mercado extremamente protecionista e burocrático. Então, quando eu vejo o mercado americano se blindando... em relação a quê, você acha? Assim? É difícil você entrar, tributação, né? O investimento é muito alto para uma empresa. Quantas empresas entraram no mercado e em anos saíram, sumiram no mercado? Empresas grandes, grandes marcas, com grandes produtos, simplesmente desistiram do mercado. Tem espaço? Tem espaço, mas o custo de operação Brasil é muito alto. O risco Brasil também, ele existe. Então, quando eu vejo o mercado americano ele se protegendo de uma determinada forma de soluções chinesas, eu não critico. Eu não critico, porque o mercado brasileiro, de uma forma ou de outra, ele também é protecionista. Ele também impede a entrada de novas marcas, né? Hoje, por exemplo, se uma determinada marca de câmeras tentar entrar no Brasil, o custo de operação é altíssimo. Ele vai ter que procurar profissionais que entendam no mercado, ele vai ter que montar uma estrutura. Esquece, vou colocar um funcionário aqui, esse cara vai carregar uma malinha com câmeras embaixo do braço, vai fazer um trabalho, vai demorar 10 anos para ele desenvolver alguma coisa. Sim. Né? E a gente viu, a gente acompanhou isso junto no nosso mercado, quando os chineses entraram. A primeira onda chinesa foi um fracasso. Funcionários foram mandados embora, grandes figurões do mercado foram contratados, né? Eu lembro. Não deu certo, vamos reestruturar o marketing, vamos fazer toda aquela reestruturação de imagem, né? Hoje já tem uma participação muito boa no mercado. Sim. Então, assim, o mercado brasileiro ele não é fácil. Eu não acompanhei tão de perto, Rafa, mas as histórias que eu acompanhei basicamente eram assim. Vou fazer uma comparação de duas fábricas aqui. A Axis e qualquer outra empresa chinesa. Seja a Hikvision, Dahua ou qualquer outra. A Axis, ela entendia como é que funcionava, não o Brasil, mas o latino em geral. Sim. Então a Axis, ela chegou focando no consumidor final para vender a empresa, sem focar em obter venda nos primeiros meses ou anos. Parece que a Axis ficou em torno de 5 anos colocando dinheiro aqui dentro, cara. 5 anos. Para falar da marca, falar Sim. que a Axis inventou a câmera, tem qualidade, é um produto sueco. Isso daí é aquele martelinho, né? Que você tem que ficar na cabeça do cliente final lá, até ele acreditar, fazer, sei lá, uma POC ou uma primeira compra e falar, pô, é tudo verdade isso daqui. Aí as empresas chinesas, que eles não têm esse tato, né? Eles falam assim, eu tô com um produto bom, bonito, barato, assina o cheque e compra, ponto final. Só que hoje as empresas, até chinesas mesmo, eles entenderam que não é assim que a banda toca. É legal, tem um produto legal, tem um preço bom, só que eu também tenho que ter um suporte técnico legal, um atendimento legal. Eu tenho que... Não é só produto e preço. Tem que ter um arcabouço embaixo para que eu, como integrador ou revenda, fale assim, olha, especifique essa marca de câmera aqui de olhos fechados. Que a gente não vai ter problema. Tá? Pegando esse gancho, Rafael, como é que a gente pode pegar, como é que a gente pega um cliente final, como é que a gente ajuda ele a decidir sobre uma marca de câmera X, Y ou Z? Como que você consegue
mostrar diferencial competitivo para o cliente final. Sim. Obviamente, junto com o integrador e o distribuidor, mas você como fábrica, como que você consegue mostrar isso hoje, cara? Bom, não vou dar a receita do bolo, né? Senão, Não dá inteiro não. senão o pessoal vai aprender a trabalhar, aí vai dificultar ainda mais a concorrência, né? Mas, basicamente, são duas abordagens diferentes, né? A primeira é se o cliente ele já conhece do mercado, ou seja, se ele já teve uma experiência prévia com algum tipo de solução de vídeo monitoramento. Tá. E segundo, são os clientes que não tiveram essa experiência ou não têm essa experiência, né? De conhecer alguma solução no mercado, já ouviram falar, mas nunca de fato trabalharam com algum tipo de solução, né? Para o primeiro caso, que é aquele cliente que ele, não, já comprei a marca X, eu preciso entender por que ele não quer seguir com a marca X. O primeiro ponto é esse, né? E aí eu vou nessa dificuldade dele, né? Muitas vezes é a qualidade, muitas vezes é o atendimento, muitas vezes é preço, né? A maioria das vezes é até preço, sendo sincero, né? Fala, não, eu já costumava comprar determinada marca, mas não está valendo a pena por conta de preço, não está entrando no orçamento do projeto, né? Então, muitas vezes a gente vai nessa abordagem com esse cliente, né? Qual que foi o problema que ele encontrou com a marca anterior, né? E algo que eu tenho enxergado bastante é a questão de confiança. Sim. Questão de confiança, né? Muitos clientes estão se tornando clientes Vivotech, nós estamos colocando a alcunha de corporate account, chama internamente na Vivotech, né? Contas corporativas, né? Que é aquele cliente que ele é 100% Vivotech. O que é 100% Vivotech? Ele usa toda a solução do portfólio Vivotech. Câmeras, acessórios para as câmeras, o software de vídeo monitoramento, às vezes os NVRs, né? Às vezes os servidores Vivotech. Então, assim, ele às vezes switches Vivotech, ou seja, tem toda a solução do portfólio Vivotech. Não tem ali um VMS de mercado, não tem uma outra câmera de mercado dentro do mesmo projeto, ele acaba se tornando uma conta corporativa, né? Geralmente esse cliente é o cliente que ele não tem mais confiança no antigo fornecedor dele, no antigo parceiro dele. Em algum momento essa confiança foi abalada, né? Então a gente vai muito na questão da confiança, confia no nosso produto. A gente está falando de equipamentos de 5 anos de garantia, equipamentos com mais de 800 mil horas de MTBF, né? Durabilidade, mas não é só isso. É o CPF do Rafael, o CPF do Fábio, do Bruno, da minha equipe, né? O CNPJ de uma Vivotech, um CNPJ de uma Delta Electronics, né? A gente convida ele para ir na nossa fábrica. Então, se a gente costuma deixar o cliente mais confortável para ele se sentir confiança, tá confiante em usar a solução da Vivotech. Já o cliente que ele não conhece nada de vídeo monitoramento, ele não tem experiência, não teve experiências anteriores com projetos de vídeo monitoramento, a gente simplesmente aplica uma consultoria mesmo, né? A gente vai aplicar uma apresentação para ele, a gente vai entender o projeto dele e até a operação assistida a gente propõe a fazer, né? Então, se ele fizer, por exemplo, se ele tem um projeto e a gente está apoiando esse projeto, se precisa de uma operação assistida de uma semana ou 2 semanas, o fabricante está entrando junto com o cliente, né? E aí a gente procura trazer também os integradores, independente do cenário A ou do cenário B, né? Quais são os seus integradores? Quais integradores você tem uma maior confiança, né? Quem é o teu fornecedor, o teu prestador de serviço? E a gente traz esses integradores, qualifica esses integradores e mostra, olha, com a Vivotech é diferente, né? A forma como a Vivotech trabalha é diferente, né? E tem tido bons resultados, né? Inclusive, alguns integradores que também estão tendo problemas de confiança com alguns fornecedores estão vindo trabalhar com a Vivotech. Legal, cara. Bom, pegando aquele gancho que você falou lá de fatia que sobra, né? 35% do mercado brasileiro, que eu acho gigante. 35% Sim. É bastante coisa. E eu sempre brinco que o cliente final, quando a gente fala em projeto de segurança, seja controle de acesso ou CFTV, o cliente ele precisa comprar antes de comprar. Isso significa, basicamente, ele precisa comprar você, a empresa e o produto antes de chegar no comprador. Porque se isso chega no comprador, basicamente, com paralelo, sei lá, Axis, Vivotech, Hikvision, e o comprador, e essa decisão está na mão do comprador, eu acho um grande problema. Principalmente a Vivotech, que ela tem que pegar esses 35% aí para desenvolver negócio, porque o comprador, cara, infelizmente, que eu vou falar aqui, às vezes, o save que ele tem de alguma compra vai para a comissão dele
no fim do ano. E isso parece ser um absurdo, mas é super normal. Porque na cabeça da empresa, pô, esse cara ele tá fazendo o trabalho dele bem feito. De E ele merece economizar. ganhar um prêmio, entendeu? Aí ele vai se basear no quê? No preço. O setor de compras, nós respeitamos todos os compliances devidos, todos os NDAs devidos, né? Mas o que eu vou falar aqui é um sentimento de mercado, né? Tirando até o crachá de Vivotech, né? O que está acontecendo é que, antigamente, nós falávamos só com o gestor de segurança de um projeto. Hoje a gente já fala com o gestor de segurança, já fala com a TI, com o gestor de TI, já tem que falar com todo mundo, né? A gente já está falando com a operação, muitas vezes a gente fala com a administração. Eu já tive reuniões com diretoria de recursos humanos, Sim. né? Mas a gente ainda não chegou no departamento de compras, Ok. né? Uma analogia. Quando o engenheiro ele projeta uma ponte e essa ponte cai, ele é responsabilizado. Mas o setor de compras que comprou o pior insumo, não. Boa, gostei. Não é responsabilizado. Isso tá errado. É um absurdo. Então, eu perdi projetos recentes para o departamento de compras. Nem me fala. Até Não foi para o eu concorrente, sei, foi para o departamento de eu compras. sei exatamente. E aí você vê o engenheiro, né, o projetista, bravo. Mas eu especifiquei, vai funcionar a topologia. Então, tem todo um calhamaço de documentação Engenheiro do cliente final mesmo, do reclamando, né? cliente, Exatamente. do cliente. Eu não estou falando nem da revenda, do Sim, sim. cliente. Então, tem todo um calhamaço, toda uma documentação, mas compras, não. Eu vou apelar, talvez, para o princípio da economicidade. Não, mas olha, eu vou e compro mais. Não é nem o que compro mais barato, compro o que não vai funcionar. Só que esse departamento, essa pessoa, não é responsabilizado pelo projeto. A Nós maioria das tivemos, vezes. maioria das vezes, Concordo. né? Nós tivemos recentemente também uma situação em que declinaram de uma oportunidade com a Vivotech, foram para uma outra opção, né? Em 6 meses o projeto voltou para a Vivotech. Aí o cliente foi pagar mais caro, porque tem que pagar 2 vezes, né? Então, e conversando internamente, falou, tá, mas e aí, o que aconteceu? Ele falou, cara, não aconteceu nada. Agora, se eu monto um projeto errado, eu sou mandado embora, né? Então, assim, falta no Brasil essa maturidade. O que você está comprando, né? Está alinhado com a expectativa técnica e muitas vezes não está alinhado. Sim. Muitas vezes esses departamentos não se falam, né? Que é um erro. É um erro. Ah, mas não pode falar por uma questão de compliance. Não, não é uma questão de compliance. Entenda, se você precisa de banana e você tem a opção de ser uma banana prata, uma banana nanica, uma banana ouro, beleza, tu tá comprando banana. Mas ainda assim são diferentes, com diferentes propósitos. Sim. Agora a gente tem a figura dos compradores técnicos, né? Sim, Na maioria das vezes são engenheiros ou são pessoas do mercado atuando em compras, assim como a gente tem, que é da sua área, que você saiu, né, que é desenvolvimento, você tem os tech recruiters, né? tech Que recruiters. são as pessoas que entendem o que é um JavaScript, um C Sharp, um C++, para não contratar errado, né? Então, assim, isso que você falou é bem interessante, cara. A analogia da ponte lá eu gostei bastante. Mas o que acontece também? O comprador hoje, ele precisa sim trabalhar em equipe lá com a galera de engenharia, a galera lá de operação, de logística, de RH, para esse processo não chegar nele só no final da negociação. Exato. Que esse é um problema também. Essa demanda só chega para ele nos finalmente. Ele não participou de nenhuma reunião. Sim. Entende? Então, assim, todos aqueles interesses que tem de toda aquela equipe ali, não é interesse dele. Sim. E o que você falou, pô, se eu sou um projetista de uma empresa, eu projeto errado, vai ficar legal isso aqui. Se eu sou um projetista, eu desenho um projeto errado, cara, eu tô na rua. Sim. Eu fiz merda. Agora o comprador, olha que interessante. Se ele compra errado, quando ele vai para alta gestão, peraí, ele comprou errado, mas ele está do lado da empresa. Ele está querendo economizar. Então, talvez ele ganhe até uma estrelinha ali, entendeu? Agora, o projetista, não. Pô, você fez caca aqui, cara. Não tem para onde correr, entendeu? Nesse mercado ainda acontece muito isso, né? A gente costuma brincar também, fazer analogia com o mercado de TI, né?
Você não vai deixar de pagar a mensalidade de um sistema, Sim, o ERP. né, do ERP, senão a empresa vai parar, né? Então, compras, ele está envolvido. Ele, olha, vai ter aqui um custo de aquisição que é X, entendeu? É isso que tem que ser adquirido, porque precisamos disso para funcionar. Então, compras, ele não vai fazer um leilão ali, não. Então, quem tem mais barato essa plataforma, quem oferece algo semelhante, não. Ele não vai fazer isso. Né? Ele não é maluco de fazer isso, né? Agora, infelizmente, no nosso mercado, às vezes acontece. Sim, sim. Às vezes acontece. Rafa, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto. Eu acompanhei muito, falando de vídeo monitoramento, né? Que é o nosso mercado que a gente nasceu aí, eu e você, esse berço. E meados ali também, 2010, 12, começou a vir solução de VSaaS. Assim, meu, agora é tudo na nuvem, esquece esse negócio de on-premise, esquece esse negócio de gravar localmente. Agora o mundo mudou e suas câmeras agora vai estar lá no Google, na Amazon, você vai ficar despreocupado. Eu não sei o quanto que você está acompanhando isso, deve estar acompanhando de perto, porque a Vivotec, eu acredito que tem a solução também, Sim. de SaaS, mas eu tirei um pouco o pé. Só que hoje eu enxergo o quê? Não sei qual que é a tua visão quanto a isso. Eu enxergo que VSaaS, tanto para controle de acesso, tanto para vídeo monitoramento, ele consegue entrar na camada de low-end, ali, no entry-level. Agora, quando a gente parte para o corporativo, que a gente está falando de dados sensíveis, de uma biometria, de uma foto lá do reconhecimento facial, eu acho que fica mais complexo. Tem uma empresa, não sei se você conhece, que chama Verkada. Eu sou fã deles. E eles têm um marketing, né, uma apresentação de produto que é nível Apple, assim. E como a gente é do mercado, quando a gente vê esse tipo de coisa diferente, passa, nossa, uau, que legal isso, né? E esses dados são deles mesmos. Assim, a entrada deles é low-end. Você pega, sei lá, uma NPM, uma 5ASEC, cara, lindo, maravilhoso. Agora, quando vai para o corporativo, o buraco é bem mais embaixo. Você enxerga dessa forma também? Não, já mudou bastante. Nós temos algumas oportunidades no nível corporativo, fora do país. No Brasil, a gente ainda está arranhando um pouco, né? Explico um pouquinho mais no futuro. Mas a gente mudou bastante, a gente evoluiu muito essa tecnologia. Quando eu digo a gente, eu digo o mercado de fabricante de câmeras mesmo, né? Os principais fabricantes de câmeras. A gente evoluiu muito. Não sei se você acompanhou, mas a ESC West, o foco era Cloud Solution, Sim, sim, sim. né? Então, assim, os principais fabricantes, né? A Vivotec, inclusive, estava lançando o Vortex, que é a nossa plataforma de VSaaS. Vortex. Okay. Né? Diferente do que alguns fabricantes fizeram, nós entramos com uma solução que você tem tanto uma nuvem quanto o que eles chamam de nuvem híbrida. Ou seja, é possível você conectar os nossos appliances a essa nuvem. Então, se um cliente ele tem uma topologia convencional, NVR mais câmera, ele pode pegar esse NVR, manter esse NVR com essa gravação local e conectar esse NVR na nossa nuvem, transformando o que a gente chama hoje seria de uma nuvem híbrida, né? Ou seja, ainda existe um hardware local, não somente as câmeras, ainda existe um NVR local, né? Um gravador local, um servidor local, enfim, né? Então você tem o que a gente chama de nuvem híbrida, né? O outro ponto é que algumas tecnologias, e aí cada fabricante tem a sua tecnologia, né? Falando um pouco da Vivotec, a gente não tem aquela necessidade de você enviar o fluxo de vídeo 100% do tempo para a gravação, né? Então, todas as câmeras da Vivotec, elas têm entrada para cartão de memória, por exemplo. Cartão de memória de até 1 TB de armazenamento, né? Então, são muitos dados que podem ser armazenados, 1 TB é bastante que coisa, pode né? ser armazenado diretamente na câmera e você pode enviar somente por demanda para a nuvem, você pode enviar por eventos, né? Ou você pode enviar sempre esses backups, né? Então você não precisa necessariamente atrelar essa nuvem, fazer atrelar a conexão direta com a nuvem e fazer essa gravação continuamente, né? Então permite algumas diferenças de aplicação para o cliente. Quando eu falo de nível corporativo, nós já estamos falando aí de mais de 5.000, 6.000, 8.000 câmeras, todas rodando para um cliente, Para um único cliente na nuvem, né? O Brasil, eu acho que ele ainda está engateando, por quê? Porque no Brasil tem uma palavrinha que é billing, né? Cobrança, né? Ela ainda não está muito madura.
não está muito madura ainda a cobrança do serviço de vídeo monitoramento na nuvem. Eu também acho. O brasileiro, ele ainda, ele tem dificuldade em não ter as coisas. Ele tem dificuldade em conviver com aluguel de carro, ele tem dificuldade em conviver com uma assinatura de carro, uma assinatura de prestação de serviço. Diferente do streaming, o brasileiro já está muito acostumado com o streaming, o brasileiro ainda ele é muito apegado àquele sentimento de possuir, de ter algo, né? E, como eu falo, o mercado é formado por pessoas, né? E essas pessoas, elas tomam decisões nas empresas, né? E na empresa, esse decisor, ele ainda não está confortável para uma solução na nuvem. Ele ainda quer ter o servidor no rack dele. Ele ainda quer ter o NVR. Ele não, tem que armazenar aqui, né? Então, ainda existe uma quebra de paradigmas que as fábricas precisam trabalhar muito forte com o cliente. Ainda, evangelização, né? Total. Evangelização, né? Então, mostrar para o cliente, entender a demanda dele. E entender a demanda dele, eu acho que é o principal, né? Não é todo cliente que vai se adaptar com uma solução VSaaS. E não é todo cliente que precisa de uma solução VSaaS. Sim. Esse é um ponto. Sim. Esse é o ponto. Que às vezes é até difícil para o board entender, né? As lideranças, né, os heads de todos os fabricantes, né, eles também precisam entender isso. Por que o cliente vai comprar essa solução? Né? Esse é o ponto mais importante. Né? E muitas vezes o cliente ele não precisa daquilo. Né? Existem clientes que devem utilizar o VSaaS, que vai de fato facilitar a operação. O custo de aquisição ele é menor. Né? A Vivotech, por exemplo, o Vortex, é uma solução de 10 anos de garantia. Software e hardware. Uma câmera com 10 anos de garantia. Eu não estou falando câmera 4K high-end, câmera de entrada. 10 anos de garantia. Então a gente confia no nosso produto. Né? Agora eu vou chegar para o cliente e falar, olha, esse equipamento aqui, nessa topologia, com essa solução VSaaS, 10 anos de garantia. Significa que você pode confiar no produto. Mas mesmo assim o cliente fala, cara, mas eu não preciso desse tipo de solução. O meu projeto não demanda esse tipo de solução. Uma coisa interessante, Rafa. Concordo com tudo que você falou. Assim, não vou nem falar de Europa, tá? E Ásia, vou falar de Américas. Essa galera, principalmente a América do Norte, Do Norte. Eles já estão acostumados. Eu atrelo muito a infraestrutura de rede mesmo, tô falando. Também. E cultura. E cultura, sim. O que você falou do billing, total. A galera, principalmente Netflix, né? Netflix o pessoal ama, adora. Sim. E ele vai lá, eu mesmo, cara. Eu vou lá de vez em quando eu cancelo. Eu não assisti assim mesmo, vou cancelar. Aí sai uma coisa nova, eu vou lá e reativo a assinatura. Imagina a segurança, né? Uhum. Diferentemente de um gestor, de um americano ele convive com segurança. Sim. Ele ama a câmera, ele gosta daquilo. Aquilo é investimento. Exato. Para o brasileiro, é custo, meu irmão. É despesa. É despesa. O cara não quer gastar com aquilo e ponto final. Não quer. Aí quando ele vê aquele negócio pingando lá no cartão da empresa, opa, vamos fazer o seguinte, pega um gravador aí, coloca aqui, vamos resolver esse problema, vamos cortar custo. Entende? Então, esse para mim é o maior dos problemas, né? Porque assim, a gente, né, que trabalha no mercado de tecnologia para segurança, tem aquela parte entusiasta, né? Sim. Nossa, saiu uma coisa nova aqui, vamos lá mostrar para esse cliente que ele vai adorar. E você falou uma coisa bem inteligente, cara, que às vezes o cliente, não interessa o tamanho que ele é. Você tem 100 funcionários ou 10 mil funcionários. Às vezes ele quer resolver um problema X, ele consegue resolver aquele problema X com uma solução simples. Então, assim, às vezes um gravador analógico, um DVR, com cabo coaxial e BNC, às vezes resolve o problema do cara. Hoje a gente está passando por uma situação que exatamente isso está acontecendo no cenário nacional. Né? Na América Latina bastante, mas eu vou focar um pouco mais a conversa no Brasil. Né? Hoje nós temos uma situação em que o nível tecnológico dos equipamentos ele está muito alto. Hoje você tem câmeras, não câmera falando... 4K lá. Câmera 4K, que é resolução, ok. Né? Mas hoje a gente tem câmera que detecta a cor de vestimenta, né? Câmera que detecta a marca, modelo de carro, não só leitura de placa, né? Enfim, conta-eixo de caminhão, enfim. Isso embarcado na câmera, analíticos embarcados nas câmeras, né? A câmera é praticamente um notebook, né? Um sensor completo, né? E
eu vejo isso em alguns clientes, né? Por isso que eu detesto apresentações. Nossa, eu detesto Não abrir gosta, PowerPoint. Rafa? Não gosto, cara. Não gosto, cara. Não Por quê, gosto. cara? Porque eu acho que você perde muito tempo. Tem que fazer, é institucional, mas eu gostaria de chegar no cliente e falar, cara, o que tu tá precisando? Também queria, igual Né? chinês. Falar, cara, o que você O que você precisa, quer? entendeu? O que você precisa? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dor, entendeu? Mas eu tenho que apresentar o portfólio para o cliente, né? Sim. Mas eu já peguei algumas reuniões que você, antes da gente ir para uma reunião, a gente se prepara, a gente tenta entender o cliente, o perfil do cliente, né? Mas muitas vezes você não tem essa informação, vou falar a real, você não tem essa informação. Na Às vezes você maioria, chega no cara. cliente, você não consegue identificar ele, Na entendeu? maioria. Né? Você não. Tudo bem, eu tive num cliente que era uma empresa, uma fábrica, enfim, milionária, né? E o projeto, ele tinha 100 mil reais para pagar no projeto. Né? Então. Então, assim, eu falei, pô, peraí, é uma grande corporação e tem 100 mil reais por um projeto de vídeo monitoramento de mais de 500 câmeras, né? Então, vamos ver o que a gente Caramba, entende 100 mil aqui. pra 100 quê? mil, olha só que Que loucura. mágica é essa, cara? Aí que eu fiz, cara, eu falei, bom, vou fazer o seguinte, né? Vou fazer uma apresentação aqui, fiz a apresentação de 30 minutos, cara. Tá aqui o meu portfólio da Votec, tá, não sei. Falei, olha, mas fulano, vou ocultar os nomes aqui, né? Não. Falei, fulano, você precisa de tudo isso? Ele, falar a verdade, o Rafael, O cara era de não preciso. compras? Não, O cara era não, TI? ele era da TI, ele era Legal. da TI. Era da TI de segurança, né? Falou, na verdade, não. Na verdade, o que eu preciso é o seguinte, tem algumas câmeras antigas, eu preciso substituir, algumas câmeras não estão mais funcionando, eu preciso renovar o contrato com o prestador de serviços que cuida do patrimonial, mas diferente de colocar tudo no contrato do patrimonial, eu que vou fazer a aquisição de equipamento. Tá. Aí eu vi que ele estava totalmente perdido. Eu falei, olha, a gente pode te ajudar a desenhar o teu projeto. Ele, pô, sério, mas eu não posso dar as plantas do prédio por uma questão de compliance, NDA. Eu falei, não precisa disso. Vamos fazer o seguinte, a gente pode dar uma volta pela fábrica? A gente pode. Fui dar uma volta com ele. Voltei, cara, a gente foi para câmeras de entrada da Votec. Esquece câmera 4K. Falei, olha, você vai colocar uma fisheye aqui? Ele, pô, uma fisheye. Falei, vai colocar uma fisheye. Essa fisheye vai substituir pelo posicionamento, pela estrutura que você tem, vai substituir 4 câmeras desse modelo que eu estou te mostrando aqui. Então, coloca uma fisheye. É um cabo de rede, é uma porta no switch, vai ter economia de storage, economia de energia, mais eficiência energética, Ele etc, não conhecia. etc. Ele não conhecia Tá. a solução. Aí eu apresentei uma câmera panorâmica para ficar na frente da fábrica. Falei, ó, tá vendo? Com essa câmera aqui, você vai substituir 3 câmeras do posicionamento anterior que você estava querendo. Também um cabo de rede, etc. Então, assim, o que era para ser uma reunião de 1 hora se tornou uma apresentação de 30 minutos e eu fiquei o dia inteiro, almocei na fábrica, fiquei o dia inteiro com o cliente desenhando o projeto dele, né? Ele montou esse projeto, ele subiu esse projeto, ainda está andando, né? Ele subiu para o pessoal da gestão, da avaliação de custos, tal, né? E o pessoal aprovou a ideia, porque viu uma economia de um lado de infraestrutura, Sim. né? Uma economia inclusive de serviço, que era uma quantidade menor de câmeras, né? Enxergou o valor agregado de estar trabalhando com um fabricante que tem câmeras com valor agregado, tem câmeras de entrada também, né? Mas ele não precisou ir para qualquer solução de mercado para simplesmente ficar pendurando câmera, esticando cabo, pendurando câmera, esticando cabo. Uhum. Eu não falei de tecnologia de alto nível porque era um cliente que não precisava de reconhecimento facial, não precisava de leitura de placa. Ele não precisava, mas ele pode ter, mas ele não precisava. Então, muitas vezes, a gente tem um gap entre o nível tecnológico da solução e realmente o que o cliente precisa. E isso também é um desafio para nós, porque cada vez mais as fábricas estão investindo em tecnologia. Sim. Analítico. Mas quantos e quais são os projetos que realmente vão utilizar tudo isso? Sim. É que pra gente, Rafa, concordo total com você. Chega a ser um pouco broxante você ir numa empresa de 20 mil funcionários e o cara simplesmente, além de não precisar, ele não conhecer também. Tá? Porque assim, é bem relativo. A gente não está falando só de segurança. Às vezes você pode comprar um sistema de câmeras ou de controle de acesso para aumentar a efetividade. Processos. Você melhorar processo, você diminuir fila, você ter dados para operação, para marketing, para RH. Então, cara, negócio tem.
Só que é o que você falou. Na minha última gravação, cara, a gente estava falando de desenvolvimento de negócio e tudo mais, que a gente estava falando de escutar o que não é dito, né? Sim. E às vezes, a tal da dor lá que a gente brincou aqui, às vezes o cliente ele não sabe que tem a dor. Então não adianta nada eu perguntar para ele onde dói. Ele não sabe. Simplesmente algumas experiências que eu tive em multinacionais, né? Na minha opinião, são as piores para trabalhar. Uhum. Porque você tem um head de segurança lá nos Estados Unidos, bonitão, que o cara, a cultura é outra, os produtos são outro, a entrada, dinheiro mesmo, um produto em dólar lá, Sim. não é um produto em dólar aqui. Exato. Só que você tem um gerente, um diretor de segurança aqui no Brasil, que você pode falar para ele, olha, em vez de você comprar esse sistema aí de R$1 milhão, eu tenho um aqui que resolve o teu problema, que é R$150 mil. Ele vai falar, dane-se, porque o que está homologado, o playbook, eu tenho que seguir de lá. E a gente vê muito isso daqui. O que você falou é ao contrário também, que é com multinacionais. Ele usa uma coisa que para ele é over. É uma Ferrari para ficar dando volta no quarteirão. Simplesmente, cara, quem custeia isso daí é a empresa que está nos Estados Unidos. Então, para ele, cara, tanto faz, tanto fez. Acontece. Quando a Vivotec é bom. Com certeza. É um corporate account, né? Então a concorrência é menor. A Vivotec tem essas contas? Temos, nós Legal. temos algumas contas corporativas, sim, mas ainda assim, no mercado, ele vai para o mercado, pede cotações, né? Que é normal, tem todo um compliance, né? Mas nós temos algumas contas que são assim, né? E é exatamente esse o cenário, né? Olha, tem que ser Vivotec e tal. A gente até brinca, eu falo, olha, pega... Aconteceu recente também, vem referências até antigas, né? Porque tem numa LPU, ele tem uma LPU, sabe quais são os equipamentos, né? Vem referências até antigas, a gente até mudou o equipamento, né? Até aquele equipamento saiu de linha, tem que entrar novo, né? Então, às vezes, a gente tem algumas contas aí que dão um pouquinho de trabalho também, né? Eu vou te falar que é uma delícia você ler o nome da fábrica que você trabalha ali e você vai ter o trabalho de cotar. Isso é maravilhoso, cara. Rafael, uma coisa, cara, que eu fazia muito, fazia não, né? Hoje eu faço menos que eu trabalho em integrador, mas que é para você desenvolver negócios, a força do fabricante tá junto com o distribuidor ou com a revenda, o integrador, Sim. nas primeiras apresentações ali, que eu chamo do trabalho mais embrionário, que é da descoberta, né? Do cliente saber quem é você, quem é o distribuidor, quem é o fabricante, vocês estão aonde, que problema vocês já resolveram, ainda mais quando você cita gestores de segurança que ele conhece, meu amigo, é o melhor do mundo. Eu queria saber como é que vocês atuam. Vocês fazem esse tipo de trabalho de ir com o integrador ou com o distribuidor para fazer esse trabalho mais embrionário para desenvolver negócio, cara? Todos somos vendedores. Sim. Todos, né? Esquece aquela galera que não quer visitar o cliente, né? Então, a revenda tem que chegar no cliente final. O foco é o cliente final, é quem vai assinar o cheque no final das contas, vai usar né? o produto. Vai usar o produto, vai pagar a conta ali, ele tem que ser visitado. Ele tem que ser visitado por todos os atores do processo, né? Todos os personagens. E aí você tem o integrador, você tem o distribuidor e você tem a fábrica, né? A gente aposta nisso, a gente suporta isso, a gente ajuda os integradores, mas eu tenho visto que os integradores, alguns distribuidores, né? Os distribuidores um pouco menos, porque são poucos distribuidores que são muitas marcas, né? Às vezes o distribuidor ele é multimarca, falando do ponto de vista de segurança eletrônica, às vezes ele é multimarca, mas ele tem só 2 marcas de câmera, por exemplo, né? Então ele mesmo já segmenta mais ou menos o que ele vai trabalhar, em qual projeto e qual marca vai representar. Até para ele gerenciar esse portfólio. É terrível, né? Então o integrador não. O integrador muitas vezes ele acaba tendo que vender o que o cliente quer comprar, né? Então, às vezes, é ruim até para o integrador, que ele tem que trabalhar com tudo. É ruim porque ele tem que se certificar em inúmeras marcas, ele tem que ter o contato de todos eles. E quando você tem contato com todo mundo, você não tem contato com ninguém. Porque você também, como integrador, não gera confiança para a marca, né? Exato. Do meu lado, eu olho e falo, mas esse cara trabalha com qualquer um. Então, assim, ele não gera confiança, né?
E da mesma forma, o integrador sabe que ele não é aquele integrador que é um braço do fabricante. Então, infelizmente, a gente tem visto que alguns integradores, eles tocam processo, tocam processo, tocam processo. E quando o processo está para ser perdido ou tem algum problema, ele vai atrás da fábrica. Uhum. Isso a gente tem percebido. O que a gente tem feito? A Vivotec, hoje, no Brasil, nós não temos integradores autorizados. Eu acho que nós não temos mais de 30 ou 40 integradores, tá? No máximo, uns 30 integradores? É. Eu vejo isso com bons Eu também, olhos, eu tá? também, né? Então, assim, nós temos agora, no final de 2023, no último quarto de 2023, pro agora o Q1 e Q2 de 2024, aumentou muito a quantidade de integradores que querem trabalhar com o Vivotec, né? E a gente está selecionando mesmo, né? Não é qualquer um que a gente tá querendo trabalhar, entendeu? Porque alguns são oportunistas, né? E para nós não é interessante o integrador de um projeto só. É interessante que ele defenda a marca. Porque eu vou defender o integrador? Porque eu também gero lead no cliente. Isso é interessante. Eu também estou gerando lead como marca. E quando esse cliente ele pergunta, tá, e quem é que vai entrar com a parte de serviço? Eu preciso identificar eu preciso indicar um integrador de confiança, né? Uhum. Então, a gente costuma ir muito com o integrador no cliente, fazer esse trabalho. É a nossa função apoiar o integrador. Por mais qualificado que seja o integrador, ele não tem expertise do funcionário da fábrica. Uhum. Por mais qualificação, certificação de Vivotec que ele tenha, ele não tem o know-how do Rafael, do Bruno, não tem o know-how do Fábio, né? Então, cada vez mais a gente apoia esse integrador, né? Para estar no cliente, para ajudar. A intenção é ajudar. Não é fiscalizar, não é ver se esse cara está indo defendendo a marca. Não, é ajudar no projeto. Sim, né? Mas, Rafa, é o que você estava falando, né? Aí chega um integrador que ele é 100 vezes maior que aquele outro integrador que já está acostumado com o Vivotec. Só que ele é oportunista. Ele trabalha com N marcas. Então, você se vê na situação ali de abrir um canal, né, de venda que vai complicar aquele canal que vocês se confiam mutuamente, né? Então, particularmente, eu já passei Sim. por essa situação. Porque o integrador maior, um pouco maior, ele vai lá e dá mesmo a carteirada lá. Fala, ó, quero participar desse projeto aqui. Aí você dá um no-go pro cara, aí o cara fala, meu, como assim? Assim, empresa de 10 mil funciona, como o cara não vai vender para mim, entende? Então, é muito desafiador. Com certeza vai conflitar. Porque ele vai querer o mesmo preço que aquele cara que pegou na tua mão há 10, 5 anos atrás, tá com você. É por isso que eu gosto de trabalhar na Vivotec. Por quê? Não existe aquela loucura pelo número. Nós entendemos o cenário, sabemos onde queremos chegar, sabemos a nossa capacidade, entendemos isso. Conhecemos bem os nossos distribuidores. Então, quando aparece aquele integrador oportunista, se eu tiver que falar não, eu posso falar não. Porque, primeiro, a Vivotec trabalha com política de registro de projeto. É projeto mapeado, quando você fala registro de projeto? Projeto O sempre cara não mapeado. te pede uma cotação, cota 10 câmeras aí. Não. Cota 10 câmeras para quem? Para quem? Isso é legal. É sempre a política Isso de é processo sempre mapeado, projeto registrado, né? Então não importa, você pode ter o tamanho que for, né? Se o outro integrador menor, enfim, tem um registro da oportunidade, ele vai ter as melhores Sim. condições. Agora, o que nós exigimos também é a contrapartida, um follow-up, um acompanhamento constante dessa oportunidade. Porque tem muito daquilo, o integrador que ele pede o registro e senta em cima do processo. Cara, registro de projeto, a gente poderia ter um podcast só para falar disso. Só para falar de registro, porque, cara. meu amigo, é muito complicado lidar com isso, cara. É difícil. Você tem a figura do... essa daí várias. Você também já deve ter pegado. Registra para mim aí, Rafael. Cliente final XPTO. 10 mil funcionários. Pô, que legal. Tá trabalhando lá? A gente imagina que sim, né? Já tô conversando com o pessoal lá. Já falei bem lá do seu produto. O cara, já adorou. E já coloca aí para me proteger. Para não deixar ninguém entrar. Várias vezes. Aí você vai ver, quando chega lá no momento de compra, esse cara, ele simplesmente passou na porta lá, apertou a campainha, conhece uma ou duas, três pessoas, não fez apresentação coisa nenhuma, né?
E é esse tipo de coisa, cara, que é complicado de gerenciar, porque às vezes você tem um canal que inicialmente você pode ter até dado um no-go para ele, pela questão daquele primeiro canal, falar que já estava trabalhando a oportunidade. Então, por isso que eu falei que isso daria um podcast inteiro, Sim. porque, meu, é complicado. Pessoas são complicadas. Você sabe como que a gente está lidando com isso internamente? Como? Marca uma agenda com o cliente. Sim, sim. A que a gente fazia no passado, que deu certo, era falar, tá, mas você tá falando com quem? A gente fez lá um crivo, né? Sim. Não vou falar a empresa que eu tava, mas enfim. Tinha um crivo, por exemplo. Eu tô falando com o analista de TI. Tinha um peso. Eu tô falando com o diretor de TI. Aí tem outro Tem outro peso. peso. Sim, sim. Entende? Ah, eu tô falando com o gerente de segurança. Legal. Ah, eu tô falando com o diretor de RH. Tô falando com o CEO. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa tem entrada na empresa, mas às vezes um canal meu tem também entrada, só que com pessoas que conseguem influenciar e decidir mais. Acontece. É o que você falou, daria para fazer um programa só sobre registro de Cara, projeto e oportunidade. Da mesma forma como eu tenho alguns integradores, né, algumas contas, algumas revendas, que eles fazem registro do projeto, aí eu falo, tá, tudo bem, gostei do projeto, quero entender mais, posso visitar o cliente? Ele, não pode. Eu falei, por que eu não posso? Não é que o integrador não quer. então, Isso já aconteceu conosco, né? Não é que o integrador não quer. O cliente, ele também não quer, porque o cliente ele não quer se amarrar. Ele acha que ele recebeu um fabricante, ele vai estar é, amarrando, ficando preso. Ele, não, pô, peraí, se o Rafael da Vivotec vir aqui, eu vou ficar preso em comprar a Vivotec. Não, não é isso. Essa não é a faz intenção. sentido, faz sentido. Não, a gente tivemos tido aí Estão querendo amarrar o umas processo aqui e negativas, tal. né? E o cliente, ele, pô, mas eu não posso por conta de comprar. Isso eu falei, não é questão de. Vamos falar de solução. Esquece marca, vamos falar de solução, vamos falar de projeto. Então, o projeto é esse? É assim, assim, assado? Pô, legal, entendeu? Eu consigo atender o teu projeto. Tá aqui o meu produto, assim, assim, assado. Eu atendo teu projeto. Se eu não atendo teu projeto, eu vou ser transparente. Olha, não consigo atender, não tem esse Sim, sim, determinado sim. equipamento, não tem essa determinada Você entrar funcionalidade. como consultor, não como vendedor. Ele precisa enxergar Exatamente, ele isso. precisa enxergar. Então, assim, em algumas situações também, às vezes o integrador falou, Rafa, não consigo te levar porque o cliente ele não quer se sentir preso, né? Então, assim, se resume tudo no que a gente falou no início. A questão de confiança. Confiar no trabalho do teu parceiro, né? E a confiança, ela é mútua, né? Os meus distribuidores mesmo, é o que eu falo para eles. Falei, vocês são representantes da Vivotec, entendam o peso disso, né? Então, se o seu CPF automaticamente está atrelado ao teu CNPJ, mas ao meu CPF também, né? Porque se você está falando da Vivotec, o pessoal fala, pô, legal, você trabalha com Vivotec, você conhece o Rafael? Pô, conheço o Rafael pra caramba, não sei o que e tal. Se alguém falar alguma besteira, um representante meu, um distribuidor meu falar alguma besteira, ele vai atrelar isso com o discurso da Vivotec, com o meu discurso, o discurso do Fábio, do Bruno. Então também tem que tomar muito cuidado. É tudo uma questão de confiança. Uhum. Concordo 100%, cara. Isso daí é um assunto que daria, sim, mais um episódio. Rafa, infelizmente nosso tempo está estourando. Eu quero pedir para você, olhando para sua câmera, para deixar os seus contatos e falar um pouquinho mais sobre a Vivotec, sobre cadeia de distribuição, onde encontra, como que fala com você. Se essa pessoa que estiver assistindo tiver um projeto, com quem que ela fala na Vivotec ou procura um distribuidor, fica à vontade, cara. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com um velho amigo aí, Velho amigo. um velho amigo. Oportunidade bacana de estar falando aí sobre algumas situações do nosso segmento, né? E falando sobre Vivotec, bom, nós estamos no Brasil já há alguns anos, já temos uma estrutura muito bacana, né? Temos os nossos distribuidores também que estão autorizados a representar a marca, né? Os meus contatos é rafael.silva@vivotec.com, né? O meu celular que é 11 98185 8145, também é o WhatsApp. Fiquem à vontade de estar entrando em contato conosco. Toda a parte de registro de projetos, toda a parte de novas oportunidades de negócio, elas são geridas pela Vivotec diretamente. Eu sou o responsável direto pelas operações da Vivotec no Brasil, né? Então, se precisar de algum apoio, algum registro de projeto, né, um registro de oportunidade, uma visita, conhecer mais sobre as soluções da Vivotec, podem ficar à vontade em entrar em contato comigo, né? E
agradecer aí a oportunidade e o espaço de estar falando aí sobre os bastidores aí do nosso mercado. Show de bola. Rafa, obrigado, Eu cara. que agradeço. Muito obrigado. Acho que a última vez que a gente se falou foi em algum ISC, não foi? Foi. Acho que foi 20... Não, tava na pandemia. Acho que foi 22, talvez. Acho que 22. Acho que a gente sim. se falou. Acho que sim. Cara, muito legal. Muito bom ter você comigo aqui. Independente de podcast ou não, o mercado, ele é pequeno. É pequeno. E a gente acaba conhecendo indiretamente muitas pessoas, né? Só que tem pessoas que eu não conheço tão de perto, mas tem pessoas que são meus amigos que conhecem muito de perto aquela pessoa. E você é um cara, que eu conheço de perto, e tem pessoas que também te conhecem que têm o mesmo feedback. Cara sério, trabalhador, inteligente. E, cara, é um prazer ter você com a gente aqui, viu, Rafa? E eu espero que a gente possa fazer um segundo round aí. Sempre. Muito, muito breve. Beleza, cara? Perfeito. Fechado. Obrigado. Pessoal, segue BSM, Brazilian Security Marketing, nas redes sociais, Instagram, Spotify e YouTube. Valeu, até quarta-feira que vem.